iniciando o segundo tempo do programa. E nesta manhã de segunda-feira, o nosso convidado é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, Marcos Garcia, que tem pela frente aí, o seu partido tem pela frente a eleição do diretório estadual, que acontece esse ano. O nome dele está à disposição, estão tentando um consenso, ou seja, candidatura única. É possível candidatura única para o Partido dos Trabalhadores nessa eleição? Bom dia, Marcos Garcia, é um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, meu xará, Marcos Faria, ao Sérgio, ao Madureira, ao Raul, a toda a equipe da nossa querida Capital FM e, evidentemente, bom dia a todos os ouvintes, aos internautas da Via Morena. É uma satisfação voltar aqui mais uma vez, estar conversando com vocês um pouco de política. Ontem, como é que foi a eleição ontem para o PT? Cidrolândia e Bom, onde foi que o PT ganhou? Onde foi que o PT lá perdeu? em Cidrolândia nós ofertamos a vice ao Acelino, né? Lá existe uma aliança com o PMDB, né? E em Bonito o PT estava na aliança com o PTdoB, que era o partido da candidatura do Leleco, né? Quer dizer, lá em Bonito juntou todo mundo, que estava o Bernal, o Putinelli, o PT. Lá então nós quase que levaram um peteleco lá, que a diferença foi de 212 votos. Peteleco foi aliança, o PT com o Leleco, né? Mas legal, mas respondendo a pergunta do Marcos, é o seguinte, Marcos, esse é um ano que renovam-se as instâncias do partido, né? Tanto em nível nacional, em nível estadual e no nível municipal. E aqui nós estamos trabalhando a perspectiva de estar ajustando o interior. Eu fiz sábado uma reunião com os presidentes e os secretários de organização de todo o estado, lá na sede do nosso partido, passando as informações das resoluções que a direção nacional tem expedido sobre a questão dessa eleição interna, porque os diretórios têm que estar em dia, têm que estar organizados, preparando justamente para essa renovação. Nós aqui nós estamos fazendo aquele diálogo naquele mesmo espírito que norteou a minha indicação à presidência do Regional em 2009, né? Fazendo um diálogo com as lideranças e principalmente com as forças, as correntes que compõem esse grande coletivo do Partido dos Trabalhadores. E evidentemente o Zeca, o ex-governador, tem se apresentado e colocado o nome dele, e com a maior naturalidade posso lhe dizer que é perfeitamente legítimo, mas que também estamos dialogando, conversando, para que a gente possa tentar montar essa engenharia política dentro do partido que nos dê tranquilidade nesse ano de 2013, renovar as instâncias, o regional, e a gente começar a construir. E eu tenho defendido isso junto ao Delcídio, que é o nosso candidato ao governo do estado, que a gente começa a já conversar com os partidos, já agora em 2013, já começar a dialogar, né, ver qual que é possível aliança que nós vamos poder fazer, para a gente entrar em 2014 com uma agenda extremamente positiva. É esse o nosso raciocínio. Com relação a 2014, né? Qual é a tendência, você que tem uma relação muito mais direta com os dirigentes municipais do PT, qual a tendência do PT em 2014 com relação às alianças? É mais flexível, é mais radical, é mais PT puro, mais PT aberto para o PMDB, por exemplo? Eu tenho conversado com os presidentes e tenho chamados a uma reflexão, né, fruto até de muito debate político da direção regional. O nosso partido, Sérgio, já está no 3º mandato em nível nacional, né, comandando o Brasil, portanto, muito institucionalizado, já governou Mato Grosso do Sul, e nós temos que ter muita responsabilidade e muita calma para a gente construir essas alianças. Você encontra de tudo um pouco, né, mas não se encontra mais. O PT hoje é um PT mais tranquilo, mais maduro, que está olhando o desenrolar do quadro político no estado, porque nós vamos certamente protagonizar
ser um dos protagonistas no processo sucessório, porque nós vamos ter um candidato ao governo do Estado. Então nós temos que ser uma das peças que mexe nesse tabuleiro. Entretanto, o partido também vai um pouquinho mineiro, né, acompanhando a movimentação dos partidos, né, e construindo a base principal, aqueles partidos que nos acompanhou há um bom tempo, e aqueles partidos que vieram já construindo uma aliança conosco nessas eleições de 2012. Esse é o ponto de partida nosso, né? Então, muita gente às vezes critica dentro do PT, né, propriamente dito, nós não vamos aceitar uma aliança com o PSDB. Esse é um assunto que nós vamos tratar no tempo certo e devidamente tratado com a direção nacional. A direção nacional está perfeitamente sintonizada conosco, sabe dos diálogos que são feitos aqui. Nós sabemos, Marcos, dos limites dessa aliança, até onde pode, porque isso depende de uma autorização da direção nacional, e vamos acompanhar a movimentação do PMDB e dos demais partidos, PSB, do PSD, né, do PSC, do PV, enfim, todos os partidos aí que estão se movimentando. Essa divergência havida entre o senador Delcídio e o ex-governador Zeca do PT, ela se estende ao partido ou ela é uma divergência pessoal? Sérgio, eu posso te dizer que a tendência dela cada vez mais é acabar. Nós não temos mais, porque nós não temos divergência. Por exemplo, o ex-governador Zeca reconhece a liderança do senador Delcídio como nosso candidato ao governo do Estado, nosso pré-candidato ao governo do Estado. Portanto, eu vejo que a partir do momento que você começa a colocar, né, a pautar que nós temos muito mais hoje convergências do que divergências, não tem sentido a gente continuar a disputa interna, seja ela entre Zeca e Delcídio, seja entre as correntes do partido. Então, eu posso dizer com maior tranquilidade que hoje, por exemplo, o clima dentro do partido é de muita tranquilidade, as pessoas estão amistosas, todo mundo olhando esse projeto de reconquistar a possibilidade de governar Mato Grosso do Sul. Bem, quando se fala em 2014, não é só o PT hoje que já se coloca aí com uma pré-candidatura. Mas também existe, quando se chega mais próximo de 2014, aquelas conversas, não, eu posso me aliançar a você, mas eu preciso que meu candidato seja o cabeça de chapa. Existe essa possibilidade dentro do Partido dos Trabalhadores, ele abrir mão da candidatura do Delcídio do Amaral ao governo do Estado para fazer alguma aliança com outro partido, Marquinhos? Como eu disse para você, né, existe um ponto de partida. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a candidatura do Marcelo Bumla e da Fernanda foram importantes, a do Reinaldo Azambuja e Coataíde foi importante, o Alcides Bernal, que ganhou a eleição numa estratégia nossa com o Gilmar Aulati, foi importante, e a candidatura do Wander e do Cabalmi. Esse é o ponto de partida. Se nós temos já um ponto de partida e esses partidos já sinalizam, pelo menos é o que tem feito para nós, que entendem que a candidatura do Delcídio ao governo do Estado é uma candidatura altamente competitiva, o próprio partido também reconhecendo, não há hoje no nosso entendimento, e não vejo nem no futuro, a possibilidade de recuar nesse sentido que você está dizendo. Uhum. Nós estamos efetivamente olhando já para frente, sabe? Tenho inclusive já discutido, porque nós vamos promover alguns seminários regionais, né? Nós vamos estar percorrendo todo o Estado, inclusive à luz de algumas discussões das políticas adotadas pelo governo federal. Eles vão fazer também seminários regionais, mas em estados, né? Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, a Ideli Salvati vem tocar um desses seminários, junto com a Somasul, dia 22 de março. Certo. Nós pretendemos os mandatos do PT e quem puder participar também, o Reinaldo Azambuja tem sinalizado em participar, da gente fazer esses seminários regionais. E à luz desses seminários regionais, nós vamos estar coletando essas informações do que pensa a população de Mato Grosso do Sul por região, e a gente já está, inclusive,
começando a montar um banco de dados que nos vai dar elementos, esse banco de dados, para a gente montar o nosso programa de governo. Então, nós estamos indo um pouquinho além já nos preparando, sem nenhum tipo de arrogância, mas a gente está marchando, nós estamos com foco, sabendo onde nós queremos chegar. O Partido dos Trabalhadores, em 2013, assumiu quantas prefeituras no Mato Grosso do Sul? Nós crescemos, Marcos e Sérgio, exatamente 30%, só o partido. Evidente que das cinco principais colégios eleitorais nós tivemos na aliança em 4. Né? Aqui em Campo Grande foi no segundo turno. Nós crescemos 30%. Então, de 10 prefeitos pulamos para 13, de 77 vereadores alcançamos 99 agora, de 9 vice-prefeitos pulamos para 11, né? Então nós crescemos, tivemos um crescimento e na média nacional nós chegamos a ficar, acho que em 6º lugar. Então foi um crescimento fabuloso, fomos inclusive elogiados pela direção nacional do PT. Foi bom, foi extremamente bom, consideramos satisfatórios. E tivemos perto de ganhar mais 2 prefeituras, sabe? Tivemos boas disputas em outras 2 prefeituras, que na nossa conta nós achamos. Eu disse aqui, não sei se vocês se lembram, que nós tínhamos pretensão de chegar a 15, 16 prefeituras, né? Poderíamos chegar. Mas teve bom resultado, trilhamos aí esse 2012 com muita força, eu viajei todos os municípios e acho que nós chegamos a um bom resultado. E nós estamos aí no começo de março, já teve uma conversa com esses prefeitos que estão administrando aí, não é? Através do Partido dos Trabalhadores, para saber como é que está o trabalho que vem realizando, porque todo começo é difícil, não é, Marquinhos? Nós fizemos um seminário, Marcos, em dezembro, né, com os prefeitos. E levamos alguns advogados, teve ex-prefeitos do PT palestrando, fazendo parte desse seminário, prestando informações a eles, como fazer a transição, o que é importante, levantar antes de assumir o comando do município, dando orientações. E nós vamos continuar. E criamos um fórum dos prefeitos do PT. E elegemos um coordenador desse fórum, que é o prefeito de Mundo Novo, Berta Madossi, né? E vamos estar realizando agora em março o fórum dos vereadores, né? Nessa mesma perspectiva de organizar os vereadores, né, para fazer o discurso uno, né, um discurso encaixado do Partido dos Trabalhadores nas câmaras de vereadores. Estamos trabalhando com os vice-prefeitos e a gente tem uma boa relação com os 13 prefeitos. Os 13 prefeitos absolutamente alinhados com a direção estadual. São 13 os prefeitos? 13. Sabe quem foi o 13º? O Heitor Miranda. Então, toda vez que a gente tem uma solenidade, o nosso querido Heitor Miranda de Porto Murtinho, que ele veio depois, né? Isso. Filho temporão, né? Aí eu falei, Heitor, você é o 13º, você é o 13. Aí a gente brinca com ele, então nós estamos com 13 prefeitos. Qual é a importância para o PT, em nível de Estado, em nível de Brasil, essa proibição das coligações nas proporcionais que está em discussão no Senado como parte da reforma política? Olha, nós já fizemos uma análise, né, Sérgio? O PT sempre teve historicamente uma grande votação de legenda, né? É um partido, inclusive, naquela pesquisa nacional, é o partido mais preferido, maior preferência nacional, que chegou com 24%. Né? Essa reforma passando, onde você proíbe a coligação com outro partido, nós entendemos salutar para o PT, né? Porque nós, inclusive, vamos intensificar a participação e a importância do legislativo, né? E o PT se forjou muito no legislativo, né, Sérgio? Você se lembra, construiu primeiro a sua história dentro do legislativo. Eu mesmo construí minha história pública dentro do legislativo, quando fui vereador em Paranaíba. Então, nós analisamos como algo positivo para o partido. Marquinhos, eu quero voltar novamente à aliança. Você falou, mas o PMDB, claro, é mais fácil de se explicar, porque nacionalmente o PMDB está com o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem aí o vice-presidente. Agora, aí o PSDB, que nacionalmente não é contrário ao Partido dos Trabalhadores, e aí você falou, não, mas a Nacional vai ficar sabendo. Existe mesmo a possibilidade aqui em Mato Grosso do Sul de 2014 PSDB e PT caminharem juntos?
Marcos, eu quero aqui me reportar que às vezes nós, por exemplo, na direção estadual, nós celebramos a aliança do PSDB com o PT, autorizamos em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, né? Nós temos, por exemplo, lá em Caracol, uma aliança PT e PSDB, onde o PT é prefeitura, o PSDB é vice. Nós temos uma aliança em Anastácio, onde o PT apoiou, estou dando só esses exemplos, claro. O presidente da Somasul, né, o Douglas, né, o PT apoiou o Douglas lá, o PT e o Douglas é PSDB. Nós tivemos essa autorização, inclusive da Nacional, para autorizar essas alianças nesses municípios. E aqui em Campo Grande, o PSDB esteve conosco na estratégia da oposição, né, onde levou a eleição aí do nosso querido prefeito Alcides Bernal. Na Somasul, nós tivemos uma aliança na disputa agora recentemente. PT e PSDB, o PP e outros partidos. Né? Então, posso dizer a você que, como eu disse aqui do princípio, existe uma resolução, né, do 4º Congresso, mas existe, essa é a regra, né? E a própria direção nacional, em outras situações, permitiu algumas exceções. Mas são exceções. Então, as exceções são tratadas de forma específica. Quando eu disse a Nacional vai ficar sabendo, não. Na verdade, se a gente celebrar uma aliança aqui com o PSDB, que é possível, a Nacional autorizou, entendeu? Então, não vamos fazer absolutamente nada. Claro. Em confronto com a instância superior. Se eu exijo que os diretórios municipais respeitem as decisões do diretório regional, o mesmo procedimento nós temos que adotar com a instância nacional, né? E aí nós estamos dialogando mesmo com o PSDB, né? E vários prefeitos do PSDB já, mais do que nunca, sinalizaram a apoiar o Delcídio, ao governo do estado, né? Fruto do apoio da bancada federal a esses municípios, de reconhecimento da importância do papel do governo federal e do próprio senador, do Vander, do BIF, que são os nossos deputados federais, têm feito um ótimo trabalho para Mato Grosso do Sul. Ô, presidente, do ponto de vista eleitoral e ideológico, qual é a aliança mais importante para o PT em 2014 em Mato Grosso do Sul? Uma aliança com o PSDB ou uma aliança com o PMDB? Sérgio, eu acho ainda prematuro te dar essa posição, certo? Até porque, como eu disse para você no começo da nossa entrevista, nós estamos acompanhando todo o desenrolar. É evidente que, sob o ponto de vista ideológico, não nos cabe aqui, sem hipocrisia nenhuma, dizer assim, o PT e o PSDB têm pontos de vista semelhantes. De repente tem. De repente, o PT e o PSDB foram dois partidos que ajudaram na redemocratização do Brasil, né? Foram forjadas praticamente nas mesmas hostes, quando Fernando Henrique e Lula estiveram lá atrás, ajudando a redemocratizar o Brasil. Se a gente olhar sob esse ponto de vista, nós temos a mesma linhagem ideológica. Mas temos algumas questões que nos divergem. Sob o ponto de vista, para a gente poder alinhar essas questões ideológicas, tem que ter muito diálogo. E aí onde passa pela formatação do nosso programa de governo. Aliança implica em dizer como governar, né? E aí a gente tem que fazer esse diálogo. E o PMDB e os demais partidos, vários partidos, o PP, que são partidos importantes hoje aqui em Mato Grosso, o PSB, o PSD, são partidos, e o PDT, que nós vamos ter que discutir da mesma forma qual é o tipo de governo que nós queremos para Mato Grosso do Sul. Aí nós podemos, com certeza, ter uma aliança ideológica em favor de Mato Grosso do Sul. Bem, presidente Marcos Garcia, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre e desejar a você e todos da diretoria um ótimo 2013, que continue trabalhando pelo Partido dos Trabalhadores. Ô Marcos, eu que agradeço aqui a simpatia, sempre como sou recebido aqui com vocês, né? Já estou ficando antigo aqui, isso é um bom sinal. Claro. Né? E agradecer a vocês, sempre a oportunidade democrática, né? Porque a Capital FM abre espaço para todas as siglas partidárias. Desejar a vocês também um ótimo 2013, uma ótima semana aí, a você, ao Sérgio, a toda a equipe e a todos os seus ouvintes.